Fala, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Thiago de Mello e professor de língua inglesa. E eu vim dar uma dica de ouro para vocês aí que estão na luta por um concurso do segmento bancários. A dica de hoje é fenomenal, fenomenal. Ela é sobre voz passiva e tempo verbal. Uma questão 5 estrelas em qualquer concurso que exija inglês, tá, gente? Então, realmente é uma dica que vale ouro. Ela merece estar aí no seu caderninho de anotações, onde você vai escrever importante, não esquecer, estudar, cai na prova. Você vai usar todos aqueles adesivos aí que você tem no seu caderno, que você nunca usou, né? Vamos lá, então? Vamos na tela. Exato! Bom, essa questão ela é maravilhosa pelo seguinte. É uma questão de voz passiva, eu já estou dizendo para você na verdade, tá? Ela é uma questão de voz passiva. E as questões de voz passiva, elas funcionam da seguinte maneira. Olha para mim. É uma questão que nitidamente você já vai perceber que ou te exigirá a voz passiva ou a voz ativa de uma determinada frase, porque estará escrito no comando da sua questão. Então, no comando da questão vai estar assim, a voz ativa da frase tal é, a voz passiva da frase tal é, ou seja, ele já vai dizer para você que se trata de uma voz passiva ou de uma voz ativa e que ele vai estar pedindo para você qual que é o seu correspondente, seja na voz passiva ou na voz ativa. Então, gente, atenção para essas dicas que eu vou dar sobre voz passiva e sobre tempo verbal, porque é muito comum nesse tipo de concurso que você está estudando, tá ok? Joga na tela novamente. A frase é a seguinte, então já vai vir escrito para vocês, tá? Já vai vir escrito assim, ó. 80 people have been killed. Essa frase, ela poderá estar no seu texto, ou não, tá ok? Agora, o importante é que o comando da questão vai ser baseado em cima dessa frase. 80 people have been killed. E aí no comando da questão está escrito the active voice is. Tá ok? Então a voz ativa correspondente a essa estrutura passiva aqui é qual? Então, primeira dica bastante importante. Como que você encontrou a voz passiva nessa frase? Tá aqui, ó. No inglês, nós não temos voz passiva sintética. Nós só temos, olha para mim. No inglês nós não temos voz passiva sintética, nós só temos voz passiva do tipo analítica, tá ok? Então toda voz passiva é composta de, joga na tela, um verbo de ligação, então tá aqui ó, um linking verb, seguido de um verbo principal, flexionado no passado particípio, tá ok? Então isso é uma voz passiva. Como que eu faço para passar essa frase para a voz ativa? Olha para mim. A voz ativa no português tem como seu agente, ou seja, quem pratica a ação, o seu sujeito. Tá ok? Então você tem a estrutura lá, sujeito, verbo e complemento. Quem praticou a ação foi o teu sujeito. Beleza? Na voz passiva, quem é este elemento? Olha aqui na tela, vamos na tela. Este elemento na voz passiva é chamado de by phrase. Em português, ele é chamado de agente da passiva. Agora, o que acontece é que aqui nessa frase, nós não temos um agente da passiva. Eu tenho simplesmente 80 people have been killed. 80 pessoas foram assassinadas. Então, olha para mim. Você está percebendo diante de qual mistério você está? Qual é o X dessa questão? Um dos X's dessa questão é ele saber se você realmente consegue dizer quem foi que praticou aquela ação. Então, na frase 80 pessoas foram assassinadas, você necessita de um agente da passiva para te dizer quem foi que assassinou aquelas pessoas. Você entendeu ou não? Joga de novo aqui na frase. Como que eu vou descobrir o agente da passiva de uma frase que você não tem, você não sabe dizer quem foi que assassinou? Toda vez que isso acontecer, você vai usar um pronome indefinido. Quem é o pronome indefinido? Tá aqui, ó, o somebody, ou então você vai colocar um someone. E agora nós vamos passar para a voz ativa. Olha para mim. Essa dica vale ouro, e você só tem aqui, tá?
só no Estúdio Aulas. As questões de eliminação, ou seja, naquelas questões do tipo C, quando você fica em dúvida, você elimina duas ali, fica em dúvida em mais duas. Geralmente aquela dúvida está em quê? É um peguinha que a banca faz. Ela troca o tempo verbal, ok? Para te deixar com a pulguinha atrás da orelha. Só que a aula de tempo verbal você já teve aqui, ok? E você vai matar essa questão dessa maneira. Joga de novo lá. Quando eu coloquei 80 people have been killed, 80 pessoas foram assassinadas, e não disse quem foi que assassinou, primeiro detalhe é esse, somebody, ok? Passando essa frase para a voz ativa, eu tenho que eliminar este verbo de ligação, porque na língua inglesa só existe voz passiva analítica, tá ok? Então eu tenho que manter este tempo verbal aqui, ó. Have killed. Verbo to have como auxiliar, na posição de auxiliar, na flexão de presente. Temos um present perfect, tá ok? Então como que fica a frase 80 people have been killed, só que agora a gente sabe que foi somebody que praticou essa ação. No presente perfeito fica somebody has o quê? Killed. Killed what? 80 people. Então tá aí, ó. Passei a frase para a voz ativa e um detalhe extremamente importante, mantendo o mesmo tempo verbal. Tá aqui, ó, verbo to have como auxiliar, present perfect. Tá ok? Então a voz ativa da frase 80 people have been killed é essa aqui. Olha para mim. Se essa fosse uma questão do CESP, seria assim: a frase 80 people have been killed can be correctly replaced by somebody has killed 80 people. Qual seria a sua marcação? Correto. E por que seria correto? Porque toda voz passiva pode ser corretamente substituído por sua voz ativa, desde que, obviamente, não prejudique no sentido daquela frase. Dicas especiais você só tem aqui com o professor Thiago Melo no Estúdio Aulas. Um abraço, pessoal. Até!